Tá? Uma caixa tem, que você não vê, depois você vê. Aqui é essa caixa. Essa caixa, a base será um quadrado, né? Qual é a medida do lado do quadrado da base? Se x é essa medida aqui, se x é a medida desse lado, que é retirado, que é o mesmo em cada um, então a altura da caixa é x, certo? E qual é a medida do lado da base? Muito bem, 2 menos 2x. Essa é a resposta que deve ser dada. 2 menos 2x. Certo? É x de um lado, x do outro. 2 menos 2x. Então, vamos à resolução. Então, observe. Vamos achar as dimensões da caixa de volume máximo, que você está interessado na caixa que cabe a maior quantidade de material que ela vai guardar, tá? Entendido? Então, então vamos lá. Sendo x o lado de cada quadrado retirado e v o volume da caixa obtida no processo de construção, tem-se quem é o volume em função de x. É a área da base, que é quanto? 2 menos 2x ao quadrado, vezes a altura. Então, você vai maximizar esse volume. Agora é o seguinte, todo problema de máximo e mínimo, ele tem que ser bem posto. E ele é bem posto, especificando a função a ser maximizada, a ser otimizada, porque pode ser maximizada ou minimizada, e o intervalo no qual isso acontecerá. Porque é um conceito. O conceito é, dados uma função, um número e um conjunto, nós dizemos que o número P, função F, conjunto S, o número P é ponto de máximo da função em S, quando P pertence a S, S está contido no domínio da função, e F de P é maior que ou igual a F de X, qualquer que seja X, em S. Então, eu tenho que dizer onde é que eu vou achar esse máximo. O máximo de uma função, ele existe em um conjunto. Esse é o conceito. Tá? Entendido? Então, aqui eu tenho que dizer o conjunto de interesse, o conjunto onde eu vou buscar o máximo. É com X pertencendo aqui, conjunto. O X pode ser 0? Faz sentido? É sem sentido, x igual a 0. Como é que você vai formar uma caixa com x igual a 0? Então, o x pode ser negativo? Não. O x, então, tem que ser um número maior que 0. Mas ele pode ser qualquer número maior que 0. Olha a natureza do problema. O x pode ser no máximo quanto? Ele no máximo não. O x tem que ser o quê? Menor que 1. Menor que 1. Porque se eu recortar 4 quadrados de lado 1, o que é que vai sobrar para formar a caixa? Nada. Então, não faz sentido
x igual a 1. Então, é com x nesse intervalo. Interessante que eu posso até introduzir essas degenerações ao meu... Degenerações, né? Coisa degenerada, né? A caixa de volume zero, caixa degenerada. Então, eu posso introduzir essas degenerações no meu intervalo e considerar um intervalo fechado. E aí eu vou achar o máximo de uma função contínua no intervalo fechado. E eu sei como fazer isso. Então, o problema pode sair assim. Se eu incluir as minhas degenerações, não há prejuízo algum, porque eu sei que 0 não vai ser ponto de máximo e 1 também não vai ser ponto de mínimo. Desculpa, o 0 não será ponto de máximo e 1 também não será ponto de máximo, porque em 0 e 1, quanto é o volume? 0. Tá? E eu posso proceder aqui. Achar máximo de uma função contínua no intervalo fechado. Já sabemos como fazer isso, mas não farei assim. Eu prefiro fazer usando o quê? O teste da derivada primeira, porque ele é mais intuitivo em função do teste da derivada primeira. Tá? É por isso que eu prefiro. Tá? E aí eu tiro as degenerações, o que é natural tirar, tá certo? E aí, a função V, ela é o quê? Diferenciável nesse intervalo com... Quem é a derivada da V em X? Quem é? Vamos lá. Derivando usando a regra do... De quê? Produto. Regra do produto. Então, quem é derivada de V em X? Fica o quê? 2. Derivada da primeira. 2. Vezes 2 menos 2x. Vezes o quê? Que dá quanto? Menos 2. Regra da cadeia. Tá? Mas isso é a derivada da primeira, vezes a segunda. Mais o quê? A primeira vezes a derivada da segunda, que é quanto? 1. Faltou o quadrado. Já erramos. 2 menos 2x ao quadrado vezes 1. Como eu vou usar o teste da derivada primeira? E o teste da derivada primeira consiste em estudar o sinal da derivada primeira. É interessante que eu fatore a expressão. Em vez de sair multiplicando, obtendo um polinômio. Não, fatora. Então eu posso colocar o quê em evidência? O que é que eu posso colocar em evidência aí? É 2 menos 2x. Então fica 2 menos 2x. Vezes o quê? Aí o que é que sobra? Sobra 2 vezes menos 2 vezes x, que é menos 4x. E aqui sobra o quê? Isso aqui dá 2 menos 2x, o quadrado disso, então sobra 2 menos 2x. Que é igual a 2 menos 2x vezes quanto? 2 menos 6x. Vou colocar assim, tá? E eu ainda posso modificar, eu acho que é útil, colocar o 2 em evidência nas duas. Então fica 4 vezes o quê? 1 menos x vezes 1 menos 3x. Qualquer que seja x no intervalo 0, 1. Agora vamos ao teste da derivada primeira, analisando o sinal da derivada primeira. Vai cuidar dessa gripe, cara. Ficar tossindo aqui é feio. Então, coisa mais feia ficar tossindo no meio da aula, né, não? Vai cuidar dessa gripe. Vamos lá. Então, eu só preciso estudar o sinal de quê? De 1 menos x. Eu vou estudar o sinal de 1 menos x. Aonde, gente? No intervalo aberto
0,1, só me interessa esse intervalo. O que eu vou cuidar de outra parte? Não me interessa. Na prática, o x varia aí, tá? E o menos x tem uma raiz aqui, que é o 1. Não, 1 tá fora, né? O menos x nesse intervalo é negativo em cada x. Não é? Tá, olha como fica simples. Ó. Agora eu vou estudar o sinal de 1 menos 3x. Aí sim, no mesmo intervalo, 1 menos 3x tem raiz, que é quanto? Qual é a raiz isso aqui? 1/3. Vem por aqui. A primeira não é positiva, não? Tá aqui, ó, positivo. Tá, exatamente, é positivo. E aproveita, não me deixa errar aqui. Aqui é 0. Aqui é o quê? Positivo, né? Obrigado, gente. E aqui é o quê? Negativo. Agora sim, tá correto. Valeu. Então, quando eu fizer o produto e multiplicar por 4, né, em Fednecheira, que dá, eu tenho o sinal da derivada primeira. Quem dá o sinal é esse aqui mesmo. Então, fica o quê? Vamos lá. Zero, 1, 1/3. Um terço. Aqui a derivada é o quê? Positivo. Aqui a derivada é 0. Aqui a derivada é negativa. Então, daí, ó, 1/3 é ponto de máximo da função nesse intervalo. Por quê? Porque de 0 a 1/3, incluindo 1/3, ela é estritamente crescente. E de 1/3 a 1, excluindo 1, incluindo 1/3, ela é estritamente decrescente. Daí, então, como? Como V, a função V, ela é o quê? É estritamente, por causa disso, viu? Ela é estritamente crescente. Aonde? Em 0 aberto, 1/3 fechado. E nesse intervalo ela é contínua, no seu interior é diferenciável e no seu interior a derivada é positiva. E V é o quê? Estritamente o quê? Decrescente. Aonde? Em 1/3 fechado, 1 aberto. Qual é a conclusão? Qual é? 1/3 é o ponto de máximo, só tem esse, né? Porque é ponto de máximo estrito, né? É o ponto de máximo de quem? Do volume dado em função de x no intervalo 0, 1 aberto. Pronto. Então eu tenho as dimensões da caixa de volume máximo. Quem é a altura? Daí a caixa já tem daí demais, né? Assim, a caixa de volume máximo, de volume máximo, que é um paralelepípedo, né? Tem a altura. O x é a altura, não é? Tem que altura? Uma pergunta merece uma resposta, tá? Tem a altura o quê? 1/3 metros, 1/3 de 1 metro. 1/3 metros. E lado da base, qual é o lado da base? 4/3 metros, porque o lado é 2 menos 2x. É 2 vezes 1 menos x, 1 menos 2, 1 menos 1/3 dá 2/3, vezes 2 dá 4/3. E lado da base, apagar aqui.
4/3 metros. Qual é? 4/3 metros. Está aí. Minha solução. Está aí resolvido. Entendido? Mais um. Antes, deixa eu passar a frequência. Hoje é dia 4, né? Passa aí. Pagar. Entendido? Alguma dúvida? Tá, testa a derivada primeiro. Viu? Para máximo. Aplicada em conta de máximo. Vamos lá. Mais um pouquinho. Beleza. Tá. Mais outro conhecido. Ó, mesmo que eu resolvi para outra turma. Vamos lá. Deixa aí para copiar. Né? Tem vários aqui nas notas, tá? Vou resolver esse da lata, o mesmo. E aí vocês... Uma lata cilíndrica fechada. Uma lata. Uma lata cilíndrica. Lata que é lata, né? Não, mas tem lá aquelas latas de base quadrada, né? Uma lata cilíndrica fechada. Opa, ia caindo. Uma lata cilíndrica fechada. Deve ser fabricada. Deve ser fabricada. Fabricada para conter um volume específico V. Para conter um volume específico
V, tá certo? Como encontrar as dimensões da lata? Melhor, qual as dimensões da lata mais econômica? Qual as dimensões da lata mais econômica? O que quer dizer mais econômica, hein, pessoal? Menos área de superfície, porque menos área de superfície é menos material a ser utilizado, mantendo um volume V. Entendido? Que a lata mais econômica é a lata, porque é o seguinte, a área superficial como eu disse, é a área superficial. Você mede a extensão superficial como a área. Quanto menor a área, menos material, porque o material é um metal, né? Não é uma folha metálica que vai fazer a lata. Essa folha, ela é dimensionada em quê? Em metro quadrado, centímetro ao quadrado, decímetro ao quadrado. Então, quanto menor a área do material a ser utilizado, que é a área da superfície da lata, mais econômica. Porque o preço do material é dado em quê? Em metro quadrado. Tá bom? Se for em peso, mesma coisa, porque o peso